Então, quais são os tipos de linguagem de programação que nós temos por padrão? Nós temos, pessoal, a norma IEC 61131-3, que controla, padroniza as linguagens de programação. E no IEC 61313, nós temos disponível pelo menos 5 linguagens de programação, nas quais eu posso converter a linguagem humana em uma das 5 linguagens de programação. Pessoal, por exemplo, eu posso converter a linguagem humana da língua portuguesa para uma outra linguagem humana, da língua inglesa, uma outra linguagem humana da língua francesa, uma outra linguagem humana da língua japonesa. Eu tenho várias possibilidades de linguagens humanas que eu posso converter a mesma língua portuguesa para outras diversas línguas. Aqui no mundo das máquinas é a mesma coisa. Eu tenho 5 principais línguas de máquinas ao qual eu posso converter as nossas instruções na linguagem humana para uma dessas 5 linguagens de máquina, que o CLP entende todas as 5 linguagens de máquina. Beleza, pessoal? Tem CLPs mais simples que vão entender apenas uma ou 2 linguagens de máquinas. Tem CLPs mais modernos, complexos e sofisticados que vão entender, interpretar as 5 linguagens de máquinas que nós temos. E temos ainda outros CLPs muito mais sofisticados que podem, além das 5 linguagens de máquinas principais que nós temos para CLPs, compreender e interpretar outras linguagens além dessas. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos a linguagem padronizada pela IEC, que nós abreviamos pelas letras LD, tá bom? Eu coloquei aqui uma tabela do padrão IEC. Como nós estamos trabalhando nos nossos cursos básico, intermediário e avançado com os CLPs da Siemens inicialmente, eu vou colocar aqui a nomenclatura utilizada pela Siemens dentro do seu software e a descrição de cada uma das linguagens, tá bom, pessoal? No padrão IEC nós temos a linguagem LD, que no CLP da Siemens vamos chamar de LAD. A descrição, o nome dessa linguagem é linguagem ladder, beleza? Ou ladder no inglês. A gente em português acaba falando mais ladder e no inglês vai ser ladder, beleza, pessoal? Depois, em segundo lugar, nós temos aqui eu estou colocando uma ordem de complexidade, de dificuldade de se aprender a instalação. Ou, na verdade, também na ordem de linguagens mais usadas, mais comuns no dia a dia do programador do CLP, tá bom? Ou do eletricista, do técnico, do engenheiro como um todo. LD, LAD, Ladder. Depois temos a FBD. A Siemens utiliza a mesma nomenclatura, FBD, que é bloco de funções, tá bom, pessoal? São blocos de funções que nós utilizamos aí para fazer a programação do CLP. Aqui na linguagem Ladder, pessoal, é uma linguagem que muito se assemelha a comandos elétricos. Eu vou mostrar cada uma delas, que ramo aí de profissão que acaba mais utilizando uma dessas linguagens, tá bom? Depois nós temos a ST. Na Siemens você vai encontrar no software como SCL, que é texto estruturado, tá bom? Nós temos a IL, no padrão IEC, que na Siemens está como STL, lista de instruções. E nós temos por fim aqui o SFC. Na Siemens utiliza a mesma nomenclatura, SFC, que é o gráfico de funções sequenciais. Alguns também conhecem como Graph Set. Tá bom, pessoal?
Pessoal, a linguagem ladder, ela é a linguagem de longe mais utilizada no mundo de programação de CLPs. Porque o CLP, como é um equipamento eletrônico utilizado muito por eletricistas, por quem é do ramo de eletricidade, tanto para fazer a instalação nas máquinas, fazer a manutenção dos processos, como também fazer a programação, eletricistas, técnicos eletrônicos, engenheiros, tecnólogos, todos eles voltados para a eletricidade, para a automação industrial, utilizam os CLPs em seus projetos. Então a linguagem ladder é uma linguagem que é muito parecida com a estrutura de elaboração de um comando elétrico. Quem é eletricista conhece comandos elétricos, sabe do que eu estou falando. Nós temos lá a alimentação positiva, a alimentação negativa, no caso de 24 volts em corrente contínua. E aí nós temos que levar o positivo da fonte até lá as nossas bobinas dos nossos equipamentos, para alimentar os nossos equipamentos. E até chegar na bobina passa por diversos contatos, diversos botões, chaves, sensores, e vai montando um diagrama de comandos. Aqui na linguagem ladder, a estrutura, quando a gente monta o programa ladder, fica muito parecida com o comando elétrico, tá bom? Eu vou mostrar para vocês que fica só de uma forma invertida, enquanto o comando elétrico vai adicionando componentes na vertical, aqui na linguagem ladder vai adicionando componentes na horizontal, formando uma espécie de uma escada, cada linha uma escada. Por isso ladder em inglês é escada. E aí nomearam essa linguagem de linguagem ladder, porque se parece com uma escada a forma de programação. E é a mais utilizada. Por se parecer com um comando, então os eletricistas, os técnicos da área de elétrica e automação optam, na maioria das vezes, programar com a linguagem ladder, tá bom? Então nesse curso iniciante nós vamos dar foco na linguagem ladder, tá bom? Depois nos cursos intermediários vamos focar também na linguagem de programação de bloco de funções, texto estruturado, e no curso avançado de CLPs eu vou ensinar para vocês a também programar com listas de instruções e com gráfico de funções sequenciais. Legal, pessoal? Aqui a linguagem FBD, bloco de funções, é uma linguagem que é mais utilizada por quem vem da área de eletrônica. Lá os técnicos em eletrônica, o pessoal que é de eletrônica, eles estão muito acostumados lá em eletrônica digital a trabalhar com blocos lógicos, blocos de funções. Então essa linguagem é uma linguagem que é bem facilitada ao entendimento para quem já conhece blocos de funções, conhece portas lógicas, conhece lógica booleana, tudo assunto lá de eletrônica digital. Então quem vem da eletrônica digital acaba que tendo facilidade em trabalhar com a linguagem de programação FBD. Beleza? Depois nós temos AST, SCL, texto estruturado, pessoal. Aqui, pessoal, no texto estruturado é uma linguagem que é muito assemelhada a quem fazia programação lá na linguagem Assembler, que é a linguagem de máquina pura, que é lá o código binário mesmo explícito. Então aqui em texto estruturado a gente monta um texto, estrutura um texto com códigos, tá? Que vão aí fazer sentido para a leitura da minha máquina, para a leitura do meu CLP. E é um assunto que nós vamos estudar aí no curso intermediário. IL, STL, listas de instruções, é uma área que é bem voltada para quem vem da área de programação, programadores de TI, informática. Se assemelha bastante também aqui com a parte de tanto texto estruturado como listas de instruções, se assemelha bastante com a área de programação de TI, tá bom? A lista de instruções aqui vai se assemelhar mais às linguagens antigas de programação e o texto estruturado aqui se assemelha mais às linguagens modernas, uma linguagem C, C++, fica um pouco parecido. Então quem vem da área de programação se sente mais confortável, não conhece às vezes
comandos elétricos, se sente mais confortável em trabalhar com essas duas linguagens, programar o CLP nas duas linguagens, do que em blocos de funções, porque não conhece eletrônica, e em ladder, porque não conhece comandos elétricos. Então, para quem é conhecedor de comandos, o ladder faz mais sentido. Para quem é conhecedor de eletrônica, o bloco de funções também faz muito sentido. E para quem é programador aí na área de TI, ou eletrônica mesmo, vai fazer sentido também aqui a linguagem lista de instruções e texto estruturado. Tá bom, pessoal? E também a Graph7, que é a gráfico de funções, a SFC. É uma linguagem de programação que é sequenciada aí por objetos. É mais, até para quem conhece programação já na área de programas de TI, já vai ter mais facilidade em trabalhar com Graph7. Mas eu vou entrar com todos os detalhes de cada uma dessas funções, de cada uma dessas linguagens de programação na hora exata. Blocos de funções, texto estruturado lá no curso intermediário, que já está rolando no canal, já estamos na aula 9, já gravei, já vou lançar a aula 10 para vocês, e listas de instruções e gráficos de funções lá no curso avançado do CLP, tá bom? E agora neste curso nosso básico e iniciante, vamos aprender a primeira e mais utilizada linguagem de programação de CLPs, que é a linguagem ladder.